Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Quantum of Solace, filme de 2008, dirigido por Mark Forster e o segundo do Daniel Craig como James Bond. Deixa eu começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu quero falar sobre a minha experiência com Quantum of Solace, porque esse longa fez eu aprender uma das maiores lições no cinema, uma que eu sempre falo até hoje, que é a seguinte: controle as suas expectativas, pois a desilusão pode ser enorme. Como Cassino Royale, na minha visão, é espetacular, eu aguardei muito por Quantum of Solace. Eu estava na época ainda no ensino médio, então fiz questão de ir na primeira sessão de Porto Alegre, comprei o ingresso antecipado, chegou na hora do filme, caramba, que decepção. Foi muito tempo de expectativa, foi muito tempo de criação de hype, esperando algo próximo de Cassino Royale, que não é definitivamente o caso de Quantum of Solace. Mas aí quando a gente volta a nossa atenção para os bastidores e para o contexto da produção, como eu sempre faço aqui nos vídeos do canal da franquia 007, aí nós começamos a encontrar algumas respostas. Mas eu começo o meu argumento de hoje da seguinte forma: Quantum of Solace, para mim, é um filme picotado. Você tem elementos básicos da franquia ali, a espionagem, a perseguição de carro, a perseguição de barco, uma longa sequência de ação, mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque falta uma ligação das histórias que são apresentadas, que são várias. Por exemplo, o James Bond ele frequentemente passa do ponto A para o ponto B, mas não existe uma explicação para você do porquê que ele faz isso. Basicamente, ele é atirado em locais diferentes, com contextos diferentes aí para solucionar um problema. E qual é a forma que eles tentam despertar a tua atenção, de causar algum impacto? Através do uso da violência. E ok, é uma decisão válida, mas a violência pura da forma como foi apresentada em Quantum of Solace, ela basicamente se desvincula completamente do padrão da franquia James Bond. No caso do Timothy Dalton, até entendendo também o pensamento dos produtores, a formatação da história, você tem uma justificativa. No caso de Quantum of Solace, especialmente com o que o Daniel Craig apresentou em Cassino Royale, não faz tanto sentido assim. E revisitando o filme, basicamente eu confirmei essa noção. A violência pura, ela é usada para esconder os enormes buracos de roteiro de Quantum of Solace. Mas vamos para o contexto de produção. Na minha visão, Quantum of Solace tem um problema estrutural a partir de 3 frentes. Primeira, diretor. Poucas pessoas sabem, mas o Mark Forster ele não era um fã do James Bond, ele sequer tinha assistido Cassino Royale até começar Quantum of Solace. O que eu quero dizer com isso? Como ele não era um fã, ele não entendia o carisma do James Bond, ele não entendia o estilo do personagem, ele não entendia como James Bond se tornou mais que um ícone, se tornou um fenômeno, se tornou também o personagem favorito de várias gerações. Com isso ele tenta mesclar elementos exigidos pelos produtores, a Barbara Broccoli e o Michael Wilson, com a sua visão de um filme de ação tradicional, que qual era? Deveria ser um filme extremamente dinâmico, porque para ele, no gênero ação, um filme longo significa um filme chato. Segundo problema de Quantum of Solace, cronograma de execução. E aqui eu falei recentemente também sobre Tomorrow Never Dies, o filme estrelado pelo Pierce Brosnan, que teve problemas semelhantes. Basicamente, ele foi planejado pela Sony para o lançamento na metade de 2008, e aí depois a Sony acabou cedendo, deixou o lançamento para o final daquele ano. Isso comprometeu totalmente a questão criativa, comprometeu totalmente a pré-produção. Eles gastaram muito mais do que deveriam, e é claro que existiam disputas contratuais também em jogo, mas a Sony sabia que o hype, que a expectativa por conta de Cassino Royale era enorme, e eu sou a prova disso. Quando você tem um cronograma de execução muito apertado, pode ter certeza que você vai ter problemas ou no roteiro, que é o caso aqui, falta polimento, ou durante as filmagens, ou no processo de pós-produção na montagem. E por fim, nessa análise dos problemas de Quantum of Solace, eu cito a greve dos roteiristas. Inclusive, a lenda diz que o Paul Haggis terminou o roteiro do filme apenas 2 horas antes do começo oficial da greve, que durou de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, mas o próprio diretor Mark Forster fala hoje abertamente sobre e diz que a história não era bem assim. Na verdade, o roteiro do Paul Haggis não era o roteiro final, faltava justamente polimento. E ele tomou uma decisão que para muitos soa absurda, mas que na época fazia sentido, que era a seguinte: começar as rodagens de Quantum of Solace sem ter em mãos o roteiro final, porque Hollywood não estava acostumada com uma longa greve. E aí, se você até for pegar a cobertura da época, sempre existia aquela questão: a greve vai terminar daqui a uma semana, a greve vai terminar daqui a algumas horas. Ele espera pelo fim da greve e a greve não acaba. Então, sempre que você assistir Quantum of Solace e pensar: caramba, que montagem estranha, que montagem que não tem nada a ver com a franquia James Bond, ou que você pensar o seguinte: peraí, mas falta uma explicação melhor para essa história, lembre-se, o Mark Forster usou e abusou do improviso. No mundo ideal, o filme nem teria começado as filmagens com o roteiro final, mas o dinheiro fala muito mais alto, existem contratos
e posicionamentos. A história segue os eventos de Cassino Royale. Em meio a traições, James Bond investiga uma organização secreta a partir de Dominic Green, interpretado por Mathieu Almahrik, que está envolvido em uma tentativa de golpe na Bolívia. Bond conta com a ajuda de Camille, interpretada por Olga Kurilenko, para entender a complexidade dos planos de Green. A maior vítima do roteiro picotado de Quantum of Solace é justamente o antagonista do filme, o Dominic Green. Ele segue a linha mais pé no chão, mas a ponto de existir um enorme desinteresse do público e de ele não representar, de fato, uma ameaça a Bond. E quando a gente coloca para comparação o tipo de argumento construído em torno das ameaças em Cassino Royale com Quantum of Solace, não tem como não pensar o seguinte: caramba, como é que eles acertaram tanto em Cassino Royale e erraram tanto, basicamente desconstruíram o tipo de ameaça em Quantum of Solace? Outro elemento que faz parte da bagunça: o filme ele desperta o interesse na Camille, abandona por algum tempo e aí recoloca ela como peça fundamental para o desenrolar da trama. Então são muitas informações, tem vingança, tem traição, tem problemas de comunicação, desconfiança do Bond pelo MI6, mas falta algo, sabe? Falta uma linha básica para a mediação de todas essas histórias. Particularmente eu não gosto nem um pouco do estilo de montagem e dos cortes rápidos propostos aqui. Segue a máxima de que ação frenética apenas basta. E é até constrangedor notar que em Quantum of Solace, as únicas cenas com um direcionamento mínimo são justamente as das propagandas, as do Product Placement. Eu fecho Quantum of Solace com a nota 5. É um filme que investe na ação, mas em boa parte do tempo é uma ação vazia. Por quê? Porque as motivações do Green são péssimas, e esse vai e volta do James Bond ao redor do mundo não é muito legal também, certo? Então seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!